Olá pessoal, sou acadêmico curso Ciências Biológicas do Instituto Federal, meu nome é Wallaf, estou aqui com meu colega Gregório. Estamos aqui para apresentar a vocês flores e inflorescências, a importância da flor e suas constituições morfológicas. Vamos lá então, desde o começo. Flor, o que é uma flor? Flor nada mais é que uma estrutura modificada que apenas as angiospermas, as classes de plantas superiores que possuem esses tipos de constituições. Nada mais é com uma folha modificada que tem uma função de reprodução, algo chamativo, a vantagem evolutiva para esse grupo de plantas. Aqui estão alguns exemplos de flor. No entanto, ela não trabalha sozinha. Essa evolução constituiu por âmbitos através de se reproduzir através de alguns mecanismos. A polinização por insetos, pelo vento, pela chuva, são tipos de eventos que ela associa com essa evolução para poder utilizar desses mecanismos para que ocorra a polinização e a reprodução da espécie. Aqui estamos no exemplo de um beija-flor e de uma planta, onde ele consegue pegar o néctar e pegando o néctar, o grão de pólen é capturado pelo seu bico, ele pode polinizar outras plantas. Vamos ver as estruturas reprodutivas masculinas e femininas e entender esse passo a passo. Uma outra fotinha para deixar bem animado, porque são um vídeo aula bem extenso. Aqui está uma planta masculina e uma feminina, aonde que intermedia essa reprodução é esse insetinho aqui, uma abelha, que ela pega o grão de pólen da planta masculina e insere no órgão feminino da planta feminina. Ok? Importância. Qual que é a importância? Deixa eu passar para o meu amigo Gregório, que ele sabe falar mais da importância das flores em comum. Às vezes pensamos que plantas são feitas somente, às vezes para enfeitar. Podemos utilizar suas flores somente para colocar às vezes no casamento ou colocar em cima da mesa da nossa cozinha. Mas as plantas vão muito mais além. Grandes estudos já estão apontando que muitas flores têm alto poder medicinal, compostos como antioxidantes. Nós temos como exemplo a planta hibisco, típica do Cerrado, que além de ser diurética, ela também pode ser anti-inflamatória. Então, as plantas estão ganhando cada vez mais espaço dentro da ciência. E principalmente as flores agora, que estão sendo bastante agora investigadas, bastante estudadas, podem estar nos apresentando tantas outras coisas que às vezes, principalmente a biomedicina, é desconhecida. Então também a gente pode vir para o lado alimentício, porque as flores também podem ser consumidas como forma de alimento. E também a gente não pode esquecer do ornamental, que de certa forma ainda agrada muitas pessoas e movimenta muito dinheiro dentro do mercado. É isso aí, Gregório. A gente pode ver, por exemplo, aqui do nosso lado direito, nós podemos ver uma ornamentação com algumas flores que chamam bastante atenção pela sua cor. E também do lado esquerdo nós vemos algumas flores que vão para as lojas para serem vendidas, como ornamentação também. Aqui nós podemos esquecer da constituição de uma flor. Podemos ver logo abaixo ali, no começo da figura, na parte inferior, o pedúnculo. O pedúnculo logo acima vai estar tendo o receptáculo, onde vão estar inseridas as sépalas e as pétalas, que estão envolvendo o nosso carpelo. E é lá no carpelo que nós iremos encontrar o ovário, o estilete e o estigma. Logo do lado do carpelo nós vamos ter o estame, que é composto pelo filete e a antera. Podemos falar também das disposições florais das flores, porque às vezes muitas flores possuem formas diferentes, formas com que suas pétalas podem estar organizadas. Nós temos a forma cíclica, que de certa forma a disposição das pétalas são em forma de círculo, e a cíclica. A cíclica é quando elas não têm uma disposição e possa gerar um padrão que a gente possa estar enxergando nelas. Nós temos quanto à homogeneidade do perianto, que ela pode ser homoclamídia, a mesma quantidade de pétalas de sépala, e heteroclamídia, que é diferente o número de pétalas para sépalas. Quanto ao sexo,
também temos tipos de sexo entre as flores. Nós podemos ver unissexual feminina e masculina, ou seja, plantas que são masculinas e plantas que produzem flores femininas. Hermafrodita, que possuem os dois sexos, e flores que são estéreis. Opa, voltei, Wallace. Pessoal, lembrando que a aula de hoje é a constituição morfológica. O que nós vamos falar aqui são estruturas que especialistas, geralmente pessoas da área, usam para identificar espécies diferentes. Por que desses nomes difíceis? Por que dessas constituições de sépalas, pétalas, são ciclas ou aciclas? A questão é, qual que é a diferença de uma espécie para outra? É o que nós vamos ver agora. São padrões que apenas algumas espécies têm esses padrões. Só existem algumas espécies, então vamos abordar esses padrões aqui para um eventual estudante de biologia ou até de nível médio possa conhecer tais padrões. Lembrando que o sexo, que foi acabado dito pelo meu amigo Gregório, é muito importante. Outra pergunta, como a planta que é estéril se reproduz? Por reprodução assexuada, propago, ou quando tira uma muda dela, um pedacinho, um fragmento, ela consegue se reproduzir assexuadamente. Aqui agora nós vamos ver a disposição do perianto. O que é o perianto? É um conjunto das folhas estéreis, peças florais que constituem um invólucro da flor, ou seja, rodeiam os órgãos sexuais. Os órgãos sexuais que ele acabou de falar anterior, que são aqui essas constituições do meio da planta aqui, que são o gineceu e o androceu. O gineceu, órgão feminino, a gente vai abordar mais na frente. Androceu, órgão masculino, a gente vai abordar mais na frente também suas constituições morfológicas. Quanto ao perianto, é o que está em volta desses órgãos, ou seja, as peças florais, o conjunto das folhas estéreis, das peças florais, que não tem nenhuma atividade diretamente reprodutiva, porque são folhas estéreis. As folhas que são férteis, no caso, que podem produzir alguma prole, entre aspas, prole, é no caso o gineceu e o androceu, que são as partes reprodutivas. Sendo o perianto, as peças florais, classificada como trímera, ou seja, de 3, 1, 2, 3, sendo que isso aqui são as pétalas, 1, 2, 3, é trímera, porque as de baixo são sépalas. E sendo tetâmeras, são 4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui não é uma pétala, é uma sepaloide. É como se fosse uma pétala modificada. Só classificamos aqui as pétalas, ou seja, 4 sendo tetâmera, ok? Gamosépala. O que é gamosépala? O que é essa constituição da morfologia de uma planta, de uma flor? Gamosépala nada mais é que são sépalas que são fundidas, ou seja, não tem uma divisão visível, ou seja, essas sépalas são fundidas totalmente. E isso tem o nome de gamosépala. Dilesépala é o contrário de gamosépala. Lembra que as sépalas eram fundidas entre si, agora não são mais fundidas, são separadas. E a dilasépalas mostra muito bem nessa figurinha aqui que todas as sépalas aqui são bem separadinhas umas das outras. Isso dá-se o nome de dialisépala. Acrescente, o que é isso, Alan? Acrescente, que coisa que é essa? Acrescente as partes da flor, exceto o ovário, que continuarão a crescer após a fecundação, ou seja, após ocorrer a fecundação, as partes dos vegetais das flores que continuam, do órgão feminino, continua a crescer após a fecundação, é chamado de partes acrescentes. É o que ocorreu aqui na figurinha. Houve a fecundação, mas as partes florais continuam a crescer. Actinomorfo ou radial. Isso aqui é contra a simetria dessa peça floral. Quando eu falo de simetria, é de cortes, de planos. Quando ela é considerada actinomorfo ou radial, há vários planos de simetria, isto é, pode-se cortar de várias maneiras e obter lados exatamente iguais. Se eu cortar ela ao meio aqui, como está essa seta aqui, eu vou ter duas partes iguais. Se eu cortar nesse plano, eu vou ter duas partes iguais e assim por diante. Então ela tem vários planos de simetria.
Isso é chamado de radial ou actinomorfo. Zigomorfo ou bilateral. Você vai para a palavra bilateral. Bi vem de 2. Se eu cortar ela ao meio aqui, ao meio essa planta, eu vou ter 2 segmentos bilaterais. 2 simetrias iguais apenas. São só 2 simetrias que ela pode apresentar. Então é um nome chamado de bilateral. Morfologia bilateral. Desculpem. Assimétrica. O que é uma flor assimétrica? Que não tem simetria, ou seja, qualquer plano que eu for fazer nessa planta, aqui nessa flor, ela não apresentará nenhuma simetria, porque suas peças florais são todas diferentes morfologicamente uma da outra. Trímera ou tetâmera, pentâmera, o que é isso, Alan? Nós estamos falando de peças florais ainda, é constituição de número de pétalas. Nós acabamos de falar agora, trímeras de 3. Só de cima são pétalas, de baixo são sépalas. Tetâmera, 1, 2, 3, 4. 4 pétalas. Pentâmeras, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Actinomorfa, só para a gente lembrar e não esquecer disso. Actinomorfa, simetria, quando tem uma simetria que vários cortes sendo feitos, várias secções, várias simetrias apresentam uma planta. Zigomorfa ou bilateral, apenas 2 simetrias. Assimétrica não tem simetria. Qualquer corte for feito, não apresentar nenhuma simetria, ou seja, nenhum lado igual ao outro. Vamos ver agora as partes reprodutivas, os órgãos reprodutivos de uma flor. Aqui nós temos observa essa palavra gineceu. Gineceu é o órgão feminino da planta, que é constituída por estigma, estilete e ovário. Esse conjunto de gineceu aqui, ele é uma parte bem interessante, que é o seguinte. O estigma é como se fosse a entrada para o grão de pólen, que o grão de pólen é como se fosse um espermatozoide para as plantas. É um pouco feia essa palavra, mas tem que associar um espermatozoide. Lógico que plantas não produzem espermatozoide, mas o grão de pólen é muito importante porque é o gameta masculino e ele é inserido através do estigma, entra pelo estilete e vai até o ovário e fecunda aquela flor para poder gerar uma semente e um fruto posteriormente. Já o androceu é a parte masculina da flor, que é constituída por um tubo estaminal e bem na pontinha lá tem um estame ali, que tem um antera. Vamos ver essas partes mais aprofundadas mais para frente. E lembrando aqui, gineceu mais androceu formam uma flor. A flor tem tantas as duas partes, tanto o gineceu quanto o androceu. Corola, então que corola é o conjunto das peças florais, que são as sépalas. Cálice é o conjunto das peças florais que formam as sépalas. Sépalas, calículo e pétalas. Pétalas, corola, cálice, sépalas e calículo é a fusão de sépalas com pedúnculo, ok? Morfologia do estame. O que é o estame? É a parte masculina. Opa, perdoe pessoal, passando o slide aqui sem querer. Morfologia do estame. O estame é a parte masculina, ou seja, androceu. Nos androceios tem os estames, que são as partes constituintes masculinas. O que é o estame? O estame é formado por uma antera, por um filete e por um conectivo, que é a parte que o filete está inserido nas anteras. Esse conjunto aqui, ele forma o grão de pólen. O grão de pólen está aqui dentro dos anteras, em câmaras, aonde o grão de pólen é produzido. Depois isso aqui vai se abrir, vai estourar e esse grão de pólen vai ser disperso. Quanto ao tamanho relativo dos estames, existe uma classificação quanto ao tamanho também dos estames para especialistas da área. Homodínamo é os estames que não apresentam um tipo diferente de altura, ou seja, eles não têm não têm alturas diferentes um dos outros estames. Já quando heterodímo, aparente diferentes tipos de altura entre os estames. Vocês podem observar nessa figurinha aqui. Esse estame aqui, que é o conjunto de antera e filete, ele é mais alto que esse. Ou seja, isso aqui é classificado como heterodímo.
homo não tem essa divergência de altura. Hétero, sim. Quanto também ao número e a altura de estames. De dínamos, são 4 estames. 4, 1, 2, 3, 4. Sendo 2 maiores e 2 menores. Então tem a classificação chamada de didínamo. Quando tem a classificação chamada de tetradínamo, é quando os estames são 6 estames, sendo 2 menores e 4 maiores. É uma classificação que não parece ter uma relevância assim, significativa. Mas por que eu tenho que saber disso? Porque apenas algumas espécies apresentam esse padrão divergente desse. Ou seja, apenas algumas espécies podem ter esse padrão e outras esse padrão. Então, para que espécie? Se eu for catalogar uma planta, para eu poder saber a espécie, eu tenho que chegar a esse ponto de classificação no filete. Ou seja, se ela apresentar tal tipo de estame, ela será de uma espécie tal. Ok? Quanto à soldadura dos estames, ou seja, a inserção desses estames. Esses estames, quando a soldadura deles, significa se eles estão longe do ângulo, estão fundidos ou não. Quanto de elistemo, está aqui a mesma figurinha antepassada, significa que eles estão livres uns dos outros, eles não estão conectados, estão dispersos. Já gamostemone ou adelfo é quando esses estames estão fundidos uns com os outros. Mas mesmo assim, às vezes tem alguns que estão livres aqui, como se pode ser. Não é a fusão completa dos estames, é parcial. Já sinandro ou sinfisandro é o mesmo que todos os estames fundidos, tanto nas anteras quanto nos filetes, como está presente nessa figurinha aqui, pessoal. Quanto à ramificação do filete. O filete apresenta essa estrutura toda amarela aqui, é formada apenas um filete. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filetes aqui. Se esse filete é simples, significa que não tem nenhuma ramificação, é apenas em direção a apenas uma antera e não tem nenhuma ramificação, nenhuma projeção lateral, então é um filete simples. Já que ele ocorre várias projeções laterais, é um filete ramificado, como podem ver na figurinha ao lado aqui. Isso aqui é um filete ramificado, isso aqui nas extremidades são as anteras, ok? Quando a soldadura da antera. A antera, ela pode ser livre ou sinânteros, ou cinegenéticos. Uma palavra difícil. Parece uns trava-línguas, isso. Mas isso é mesmo, a biologia é cheia dessas palavras, não, Gregório? Verdade, verdade. Estamos aqui então, pessoal. Vamos voltar aqui. Ó, livre significa que esses filetes aqui, quando a soldadura da antera, elas não estão conectadas umas às outras. Estão analisando apenas a antera. Quando elas estão conectadas umas às outras, ela é chamada de sinânteros. Então, elas estão grudadas, todas essas anteras aqui, e têm filetes diferentes. Apenas um filete, elas não estão grudadas, elas são chamadas de livres. Quando a soldadura da antera, se ela for totalmente soldada, com um filete só e totalmente soldada, os filetes, as anteras, é chamada de coniventes. Quanto à inserção do filete da antera, ó, que legal. Se o filete for inserido numa parte basal, sendo que a parte de cima aqui é um ápice, parte basal, então se é inserido na parte basal é chamado de basífix. Me ajuda aí agora. Basífixa. Oh, trava-língua. Mas vamos dar tudo certo nesse vídeo aula, pessoal. Vamos aprender a pronunciar essas palavras aqui difíceis, bem complexas. Se ele for inserido numa parte, como se fosse uma parte dorsal dos anteras, e chamado de dorsífixa. Dorsífixa. Obrigado, Gregório. Obrigado. Ainda bem que é professor de biologia, porque se fosse de língua portuguesa... Estava enrolado, né? Verdade. Quando esse antera é inserido na parte apical, ou seja, na parte superior, como se fosse inserido nessa parte aqui, é chamada de apenas apical, a parte superior. Ok? Tipo de deiscência. O que é deiscência? Nada mais é que a abertura desses anteras, ou seja, quando a antera se abre, ele vai liberar o grão de pólen. Grão de pólen.
Não pode. Pólen, pessoal. Não falem errado. Isso é feio. Tipos de deiscência. Quando ela é classificada como rimosa, é uma abertura longitudinal. Desde a versão da parte apical até a parte basal vai ser feito um corte, ou seja, não é feito um corte, se abre espontaneamente, se abre, se rompe, esse grão de pólen é liberado. Isso aqui é uma abertura, uma deiscência do tipo rimosa. Quanto a outros tipos de deiscência, nós temos a rimosa, que eu acabei de expressar ali naquela figurinha bem expressiva. Tá aqui, rimosa é essa do lado esquerdo. Valvar é como se fossem umas bolsinhas. E essas bolsinhas aqui, que estão expressas nesses desenhos do centro aqui, é chamado de deiscência valvar. E logo à minha direita, quando a abertura é feita bem apical, essa abertura bem no ápice do antera, e o grão de pólen liberado, é chamada de policida. Quanto ao número de tecas, ela pode ser monoteca. O que é teca? Teca é o antera. Ou seja, o antera por si só é chamado de tecas também. É um nome, um sinônimo. Monoteca, anteras. Isso aqui é uma antera de umbisco, que nós vamos falar posteriormente do hibisco. Se ele é apenas uma antera, é apenas monoteca. Uma teca. Se são dois anteras, são de 2 teca. Gineceu. O gineceu é o órgão feminino da planta. Ele tem essas partes constituintes aqui, sendo o estigma, o estilete e o ovário. E o receptáculo floral, onde estão inseridas as peças florais, que são as sépalas e as pétalas. Lembrando que o ovário, todas essas partes aqui, o gineceu, nada mais é com a modificação floral também, ou seja, uma flor, uma folha modificada, que dá geração a um órgão reprodutivo. O ovário é chamado de carpelo, que no carpelo é como se fosse uma flor que englobou um óvulo e forma o carpelo e o ovário. Este leite é uma projeção do ovário para cima, que tem no ápice o estigma, onde o grão de pólen cai aqui e desce até chegar ao óvulo e assim ocorre a fecundação. Existe uma classificação quanto à soldadura dos carpelos. O que é o carpelo? Carpelo é isso aqui, pessoal. Isso aqui que é um carpelo, ou seja, aqui tem o estigma, o estilete, me desculpe, e o carpelo. É esse ovário aqui. O conjunto, o nome do ovário também é dado a carpelo também, que é a parte que recobre o ovário. Se ele é apenas um, ele é chamado de simples. Se ele é vários ovários diferentes do mesmo receptáculo floral, é chamado de apocárpico. Se é um ovário que tem apenas um ovário e vários estiletes sendo projetados, com vários estigmas, eu chamo de ovário sincárpico, ok? Quanto à inserção, eu tenho uma inserção terminal e uma inserção basal. Sendo que o ovário pode se apresentar bem na base do receptáculo ou mais terminal ao receptáculo, ok? Estigma, aqui está uma fotinha bem expressiva do que é o estigma, que é apenas a parte receptora do grão de pólen. É a parte que tem um contato com o grão de pólen, essas bolinhas aqui são grão de pólen e vão identificar as partes constituintes, ou seja, se esse grão de pólen é da mesma espécie, e assim ele vai conseguir entrar no estilete e chegar até o óvulo. Estigma com grão de pólen. Isso aqui que é o estigma de uma planta, de uma flor. Eu vou passar agora... Não, vamos continuar aqui. Se esse estigma é indiviso, essa classificação também é muito curiosa, porque eu posso ver se esse estigma é ramificado, porque ele vai ter apenas um estilete e uma ramificação. Se ele é ramificado, tem mais de um filete apenas com vários estigmas, ou seja, várias aberturas para receber o grão de pólen, é chamado de ramificado. Indivíduo, ele tem apenas uma abertura e apenas também um estilete. Quanto à posição do ovário. A posição do ovário também é muito importante para a classificação, para especialistas da área.
Essa constituição quanto à posição do ovário pode ser classificada em ovário hipógena, flor hipógena, ovário súpero. Significa que o ovário está acima da constituição, da inserção das peças florais. Está vendo que as peças florais estão inseridas aqui? E está acima. O gineceu, o órgão feminino, está acima. Então é chamado de ovário súpero. Quando esse ovário está inserido na mesma secção, do mesmo corte, se eu fizer um corte transversal, observar que ele vai estar inserido na mesma secção que as partes florais, as partes constituídas de sépalas e pétalas, eu chamo de flor perígena ou ovário médio, porque bem na região mediana do ovário ele também está inserido a parte das seções das peças florais. Ovário ínfero significa que o ovário está abaixo da inserção das peças florais, então ele está abaixo do corte das peças florais. Aqui está inseridas as peças florais e aqui está o óvulo, o ovário, abaixo. Agora vamos entrar em fluorescência. Vou passar a palavra para o nosso amigo Gregório e eles vão ensinar um pouco de fluorescência. Bom, a inflorescência é como as flores podem estar se dispondo nas plantas. Então, são diversas formas com que as flores podem estar se apresentando nas plantas. Às vezes perto das folhas, às vezes somente em galhos que estão sem folhas, às vezes no término de galhos e por aí vai. Então a gente vai estar vendo um pouquinho sobre inflorescência agora. Nós possuímos aqui as flores axilares. As flores axilares são aquelas que nascem juntamente com o gomo das plantas. Elas nascem bem, vamos dizer assim, no pezinho lá da folha. Então, logo abaixo do pezinho da folha, nós vamos ter uma flor axilar. Nós temos as flores terminais. As flores terminais, elas nascem no término do ramo. Então, nós vamos ter um determinado broto que pode originar na sua ponta a presença de uma flor. Então, as flores elas podem ser rancemosas. As flores rancemosas, elas são aquelas que têm vários pedúnculos que vão estar originando várias flores ao mesmo tempo. Então a gente pode observar que em várias direções, são vários pedúnculos, várias flores que vão estar saindo de um determinado ramo da planta. Como vocês podem ver, são diferentes alturas, ou seja, são várias direções. Nós temos também os tipos de flores que podem ser a inflorescência através do corimbo. O corimbo, como ele é constituído? É um ponto único, ou às vezes pode ser até diferente, mas elas vão florescer, ou seja, o seu ápice, para que seja o término do crescimento da flor, vai ser por volta, vai ser bem parecido uma da outra, formando uma espécie de cálice. Uma espécie de uma projeção única de um ponto, né? Que se refere-se a um envoltório. Vamos passar adiante, pessoal. Não. Então elas saem dos pontos diferentes e atingem a mesma altura. Nós temos a espiga, que de certa forma lembra uma espiga de milho, e elas podem ser sésseis ou subsésseis. As sésseis elas estão bem amontoadas umas em cima das outras, e as subsésseis elas vão estar com espaços entre uma ou outra. Nós temos a espádice, que a espádice nós temos como um grande exemplo que é o copo de leite, que nós vamos possuir o espádice, que é essa forma cilíndrica, a espata, que de certa forma, na verdade, ela é uma sépala, na verdade, modificada, que a gente pensa que é a flor por inteiro, mas na verdade é uma pétala, mas é uma sépala. E ela é unissexual, ou seja, ela possui somente um sexo, ela não carrega mais do que um. Nós temos o amento. O que seria o amento? O amento é um tipo de inflorescência que não tem uma direção fixa. Geralmente ela pode ser pendurada ou ela pode ser flexível. Então ela não vai ter de certa forma, uma direção única para ela. A umbela
ela constitui um único ponto de onde que vão sair todas as flores, que podem ficar em diferentes alturas, diferentes distâncias deste único ponto de onde saiu as flores. Você pode ver parte de um mesmo ponto e a altura pode ser igual. O capítulo. O que consiste o capítulo? O capítulo é um conjunto de várias flores que acabam formando, só que elas ficam rodeadas de brácteas. E essas brácteas geralmente possuem algumas cores que chamam a atenção. E às vezes a gente pode confundir as brácteas com as pétalas. E, na verdade, elas são pequenas estruturas que estão ali lá no meio das brácteas. A gente tem como exemplo o girassol, que depois disso a gente vai ver que tem muitas sementes lá no meio, de onde a gente pensa que só sai a semente, na verdade são várias flores. E nós temos as cimosas também. As cimosas nós temos o tipo de monocácio e o escopioide. O que acontece com elas, com esses tipos de flores? É quando a flor, quando ela tem um ramo para ser floral, vai nascer várias flores ao lado dela. Então ela tem um eixo e desse mesmo eixo vai ter saindo vários tipos de flores. Nós temos o monocácio helicoide também, que no caso os eixos florais são alternados, ou seja, nós temos de um lado uma flor, ela vai se alternar do outro lado com outra flor e consequentemente do outro lado com outra e assim sucessivamente. Nós temos o dicásio. O dicásio ele consiste num ramo floral que vai estar nascendo e desse ramo floral vão estar nascendo outros ramos que vão originar as flores posteriormente de um único ramo floral. Nós temos o pleocásio e o pleocásio ele vai ser um eixo principal de onde vai estar saindo várias e várias flores. Nós temos o glomérulo. O glomérulo às vezes pode parecer um globo, porque são várias flores que não se originaram somente de um ponto fixo, mas elas, por estarem muito aglomeradas, às vezes ela pode formar uma espécie de globo. Então, são flores amontoadas reunidas com uma estrutura mais ou menos globosa. Nós temos o ciátio, que também pode, de certa forma, lembrar o globo, mas ele não tem necessariamente que seguir essa forma, porque as pétalas vão estar envolvendo as flores. Então, as flores masculinas têm um estame e uma flor feminina. Vamos lá, pessoal. Tomando continuidade ao nosso estudo sobre morfologia vegetal, vamos ver agora as partes do hibisco. Uma flor importante, nós veremos logo a seguir um vídeo sobre sua importância medicinal dessa planta. As partes constituintes do hibisco agora, pessoal. Partes do hibisco. O hibisco é uma flor normal. No entanto, ela é mais atrativa para cultivo pelo fato desses fatores medicinais a mais que agregam esse vegetal. Aqui nós temos aqui no hibisco o gineceu aqui composto pelos a parte feminina, pelo estigma aqui bem em cima, logo em cima, e essas partes, esses glóbulozinhos logo abaixo são os seus anteras, o androceu, o órgão masculino vegetal. Vocês podem ver que ele é apenas monoteca, uma teca apenas, apresentando grão de pólen, sendo ele foi esporulado já, essa teca já se abriu e os grãos de pólen estão sendo dispersos. Então vamos novamente aqui, ó. Androceu, tem o tubo estaminal, as anteras e os filetes, que nós vemos aqui, ó. Os filetes são esses pequenos tubinhos aqui, logo em cima tem as tecas, são as anteras com os grãos de pólen. Aqui tem já conhecemos essa nomenclatura aqui, pétalas. O que são pétalas? São as folhas modificadas de uma flor, que tem como atrativas, são coloridas e geralmente exalam algum tipo de aroma. São algo atrativo para animais polinizadores que dispersarão o seu pólen. Temos aqui exemplos de pétalas do hibisco.
Aqui tem um receptáculo floral, onde as peças florais estarão engajadas. Esse aqui é o receptáculo floral. Estigma, estilete, ovário. O que é isso? Lembra do órgão feminino da planta? Ou seja, a parte do que tem o óvulo é constituído pelo gineceu, que tem o estigma, logo superior, e o estilete, que vai dar o acesso ao ovário, onde está inserido logo dentro os óvulos. Mais uma imagem do hibisco. Aqui nós vemos a parte feminina, o estigma, com alguns grãos de pólen já aderidos a essa parte. E aqui, novamente, o endoceu, a parte masculina, onde tem os anterídeos, que tem já essas estruturas amarelinhas aqui, já são grãos de pólen que estão sendo liberados. Um corte transversal, né, longitudinal da planta, dá para nós vermos bem nítido aqui nessa imagem o ovário, aqui está o receptáculo floral, as pétalas, o estilete subindo aqui, a gente vai dar acesso ao estigma, e aqui nosso receptáculo. Uma imagem aqui, por exemplo, disso, o ovário aqui, daqui sai o acesso ao gineceu. Veremos agora logo a seguir um vídeo sobre a importância do hibisco. Meu nome é Gregório, sou docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. E hoje nós vamos falar sobre uma planta típica do Cerrado, o hibisco. Nós vemos aqui a cooperativa Planta e Vida, uma cooperativa que oferece produtos naturais e fitoterápicos, e viemos falar com o vice-presidente, Danilo Monteiro Lima, que vai estar falando para a gente sobre essa planta. Então, Danilo, o que você pode falar para a gente sobre o hibisco? Bem, esse hibisco, especificamente, ele é da espécie Hibiscus sabdarifa, né? Essa espécie, em essencial, ela é uma espécie que ela é característica do cerrado também, né? Que é, o cerrado está em clima seco e clima úmido também, essas duas, né? E a propagação dela, da planta, ela se dá através de sementes, né? Onde ela tem um plantio, ela floresce, né? Dá os botão, né? O botão amadurece e cai a semente, né? Você pode propagar ela nos locais, né? O tamanho dela vai em torno até de 2 metros de altura, né? E a principal ação fitoterápica dela, né? Que é a propriedade medicinal, ela é diurética, né? Então ela elimina o excesso de líquido do nosso organismo, ou seja, se a pessoa tem algum problema de infecção de urina, algum problema de rins também, né? Pedras nos rins, né? Toda essa doença relacionada a problema de rins. E também quem quer emagrecer também ela é bom, porque como ela elimina o excesso de líquido, né? Para quem guarda muito líquido, ela elimina, né? No suor, né? Da pessoa. Então, nós temos essa sabdarifa, então, que ela pode ser diurética. Então, algumas outras espécies dela então, possuem outros tipos de propriedades. Essa espécie da sabdarifa especificamente, ela é diurética, né? Que ela é até dessa cor aqui, que vocês podem ver, que ela é roxa, né? Ela é roxa. Essa aqui é a diurética, né? As outras espécies, elas têm outras funções, né? Mas as outras é usadas, pelo menos que a gente observa aqui no meio da cidade, elas usavam como ornamental, né? Que ela dá flor vermelha, dá flor rosa, flor amarela, né? Então muita gente não sabe, mas ela tem propriedades medicinais que ela é boa para qualquer tipo de inflamação, né? Tanto interno como externamente do corpo. E a forma de se utilizar ela seria através do chá, então? Você pode usar ela chá, né? Ou então se você quiser também fazer o pó da planta, né? E encapsular ela, né? Colocar em comprimidos, né? Ou então misturar na água e tomar, né? Então basicamente o efeito dela é da folha, né? Não é da flor, é da folha. Então, mas essa é outra espécie do hibisco. Ok, então muito obrigado, Danilo. Obrigado. Então, é isso que nós temos por hoje. Muito obrigado, pessoal. E feliz final de matéria de Morfologia e Organografia Vegetal. Então já agradecemos por vocês terem ficado conosco até esse momento e ouvido essa videoaula
poder passar um pouco desse conhecimento sobre a morfologia vegetal. Esse vídeo nada mais é que uma medida, uma disciplina para poder conseguirmos os créditos, para poder passar adiante o nosso curso e nossas informações de biologia. Agradecimentos. Aqui são vocês a produção técnica. Quem produziu os acadêmicos que participaram desse vídeo: Andressa, Eliane, Gregório, Jaqueline, Juliano, Dineia, Rodrigo e o Alaf. Acabou.